Boa tarde, Éder Traschini, seja bem-vindo para falar desse São Paulo, que tem novidade no mercado da bola, jogador permanecendo e está às vésperas de decidir sua vida na Sul-Americana. Seja bem-vindo. Boa tarde, Azan. Boa tarde a todo mundo que acompanhou de primeira. Estava aqui como um espectador aqui nos bastidores acompanhando as discussões sobre Gabigol, sobre Lil Gabi, enfim. Mas falar sobre o São Paulo, Azan, São Paulo recusou uma proposta do Brentford, que joga a Premier League, pelo Wellington, essa proposta de 4,5 milhões de euros, uma proposta baixa, né, no mercado de hoje, por um jogador que hoje é titular do Dorival. E aí acho que o principal que a gente tem para contar é como se deu essa história do Wellington, né? O Wellington iniciou a temporada como titular, ele se machuca no fim do Paulistão, se não me engano, e ele perde a posição por estar machucado para o Caio Paulista, que consegue um desempenho que nem o São Paulo esperava do Caio Paulista, né? O Caio Paulista chegou para ser uma peça, mas não com essa pinta de ser o titular da posição. Ele jogou tão bem como durante a lesão do Wellington, que o São Paulo decidiu que topava vender o Wellington e comprar o Caio Paulista, né? Que custa, coincidentemente, 20 milhões aí na cláusula contratual do empréstimo com o Fluminense. Só que acontece que nesse período aí delicado da temporada que o São Paulo tá em meio a tantas decisões, o Caio machucou. E aí o Wellington voltou bem, conseguiu aí ajudar o São Paulo a se classificar para a final da Copa do Brasil e para as quartas da Copa Sul-Americana. E aí o Caio ainda não está à disposição, a janela está para fechar, o Caio não está à disposição, o São Paulo tem 2 decisões pela frente e não pode, nesse momento, perder um jogador que voltou a ser titular do Dorival. Então, repito, a ideia era até vender o Wellington, e a gente já explica o porquê, mas diante desse cenário, com o Caio machucado, o São Paulo nessas decisões, o São Paulo animado com tantas decisões, com 2 viradas consecutivas, na final da Copa do Brasil, que pode ser um título inédito para o clube. Então não quer, nesse momento, enfraquecer o time do Dorival Júnior, o Dorival que pediu antes da janela, falou, não quero nenhum reforço, mas não quero perder nenhum jogador. E aí o Dorival ganhou o Lucas e o Rames e não perdeu nenhum jogador, né? O São Paulo vendeu o Neverton, que era um jogador da base, mas não mexeu no elenco profissional do Dorival Júnior. Né? Então é um pouco disso, Azão, o que aconteceu. Né? O São Paulo até toparia vender o Wellington, mas dadas as circunstâncias, decidiu não vendê-lo. E aí uma informação que eu ainda não publiquei, que a gente está para publicar, mas eu vou falar primeiro aqui, em primeira mão, é que o São Paulo pediu 100 milhões pelo Wellington. Tá? A proposta foi de 20, 4 milhões e meio de euros, e o São Paulo pediu 100 milhões. O São Paulo não quer vender o jogador, porque por esse momento o foco é esse projeto esportivo, o foco é ser campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, e com esses valores que vai arrecadar avançando e com o título, tapar ali esses problemas financeiros que o clube entrou na janela falando que precisava vender, mas nesse momento o foco é conseguir esses títulos, o foco é no projeto esportivo. Mas se chegasse uma proposta de 100 milhões de reais pelo Wellington, aí o São Paulo até conversaria, até venderia, que é a tal proposta irrecusável, né? O Casares já falou que não vai vender ninguém nessa janela, mas se chegar uma proposta irrecusável, aí já muda de figura a conversa. Então é isso, Razão. O São Paulo pediu 100 milhões pelo Wellington, isso não vai acontecer nesse momento, e principalmente porque o contrato do Wellington está no fim. Até quando vai o contrato do Wellington? O contrato do Wellington vai até o fim de 2024. Mas você tá louco, Éder. O contrato já tem mais 1 ano e meio de contrato. Como é que tá no fim? Acontece que, fechando essa janela, a próxima oportunidade de vender o Wellington para a Europa é só em janeiro. E em janeiro vai faltar 1 ano. E todo mundo que acompanha um pouco de futebol sabe que 6 meses antes do fim do término de um contrato, o jogador já pode assinar um vínculo, um pré-contrato e sair de graça. Então, em janeiro, vão restar apenas 6 meses para qualquer clube chegar e falar: São Paulo, não vou pagar nada pelo Wellington, vou esperar mais 6 meses e vou pegar ele de graça. Então, agora o São Paulo corre para renovar com o Wellington, quer essa renovação para conseguir se proteger do mercado europeu e a gente sabe, quanto mais próximo do fim do contrato, mais caro vai ficando para você renovar o contrato com o jogador, porque o assédio chega, muito mais ainda quando o jogador é desejado por clubes da Premier League, como é o caso do Wellington.
Então, informações importantes que o Éder traz para a gente aqui a respeito do Wellington. Primeiro, a pedida de 100 milhões de reais, isso dá cerca entre 18 e 20 de euros, mais ou menos, por ali na cotação atual, né? Essa Perfeito. proposta que foi recusada era de 4,5, na cotação atual dá cerca de 23,7 milhões de reais, reportagem do Bruno Madrid, também do Éder Traschini, e a contra seria de 100 milhões de reais, ou seja, 4 vezes, 5 vezes praticamente mais do que essa proposta inicial, 100 milhões de reais, que dá entre 18 e 20 de euros. Para além disso, a informação de que o São Paulo quer renovar o contrato do Wellington para se proteger exatamente do mercado, porque realmente, se é o final de 2024, está logo ali, tá, gente? Eu sei que no tempo e espaço normal da vida das pessoas, nós, cidadãos normais, isso demora, mas no futebol você tem que planejar para pelo menos 2 anos para frente, porque 4 meses agora falta para acabar 2023, considerando que a gente já está praticamente nas portas de setembro, outubro, novembro, dezembro. Você chegou em dezembro, que é a janela do final do ano, como o Éder explicou. Só vai faltar 6 meses para a última janela, que é quando o jogador pode sair de graça e assinar pré-contrato. E o São Paulo já perdeu vários jogadores dessa maneira e não quer repetir a dose, evidentemente, com mais um jogador revelado em Cotia, que tem sido responsável pelas grandes vendas do clube nas últimas temporadas. Esse São Paulo, Éder, que vai decidir a vida na Copa Sul-Americana, eu estou até aqui com o chaveamento para a gente mostrar para a galera, porque o Corinthians se classificou, agora espera o adversário entre Fortaleza e América, e o Leão do Pici tem uma grande vantagem. A gente pode ter uma Copa do Brasil Sul-Americana, né? Se todos os brasileiros se classificarem. O Botafogo joga hoje com Defensa e Justiça, joga fora de casa, é verdade, precisa resolver sua vida na Argentina, enquanto o São Paulo vai enfrentar a LDU com a esperança e a lembrança de reverter vantagens, como já fez com o São Lourenço e também com o Corinthians. Como é que chega esse São Paulo para o jogo contra a LDU, Éder? Dorival falou muito em desgaste mental, né? Na verdade, foi o auxiliar dele, porque ele estava suspenso, mas pensamento da comissão técnica, o São Paulo teve um desgaste mental muito grande em reverter 2 eliminatórias consecutivas, né? Uma contra o Corinthians, com peso de ser ainda um clássico, e outro contra o São Lourenço, depois de perder na Argentina. Então, vir para mais uma é mais um desgaste mental, mais um desgaste emocional complicado, mas que o São Paulo se prepara para conseguir mais uma vez reverter outro resultado. A torcida vai novamente lotar o Morumbi para fazer aquela festa que tem feito, né? A torcida do São Paulo tem dado um show realmente no Morumbi. E São Paulo deve vir a campo, Razão, para a gente falar de campo e bola, com o Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, o Pablo Maia, o Alisson, o Nestor e o Lucas, e no ataque o Luciano e o Caleri. O Luciano voltando ao time, a tendência é que o Lucas jogue pela direita, né? Vamos ver como é que o Dorival vai armar essa prancheta, porque o Lucas não rendeu muito quando jogou na direita, né? Ele jogou melhor atuando ali como um segundo atacante, mas nesse jogo o Luciano deve retornar ao time para fazer essa dupla com o Caleri e o Lucas aí mais deslocado para a direita. Então é mais uma decisão, mais um jogo que o São Paulo vai ter que virar, e aí precisa parar um pouco com isso, né? Porque o São Paulo não tá nada bem fora de casa, mas precisa parar de ir sair do Morumbi, perder o jogo para ter que vir e virar e resolver sua vida dentro do Morumbi, porque é isso, é um desgaste emocional, um desgaste mental que vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e chega uma hora que vai acabar não conseguindo reverter essa vantagem, Anza. Emocional e também físico, né? Porque você tem que correr dobrado quando você já sabe que tem uma desvantagem para reverter do adversário. Então, o Botafogo, hoje entrando em campo contra o Defensa e Justiça, fora de casa, empatou na ida por 1-1. Se passar, exatamente está nesse caminho, que pode ter LDU ou São Paulo. E o São Paulo entrando em campo amanhã, no Morumbi, às 7 da noite. Promessa de, mais uma vez, um bom público do São Paulo para tentar reverter essa vantagem. Se passam o Botafogo e São Paulo, seria uma gigantesca semifinal do lado de cá. E do lado de lá, certamente já uma semifinal e um finalista brasileiro, porque o Corinthians passou. Fortaleza tem a vantagem contra o América no jogo da volta. Jogo que será também amanhã às 7 da noite, dessa vez no Castelão. Fortaleza venceu por 3-1 na ida, então você pode ter Fortaleza e Corinthians, Botafogo e São Paulo. Olha o que pode virar esta Conmebol Sul-Americana do Brasil. Éder, muito obrigado pela tua participação mais uma vez com a gente aqui no De Primeiro. Obrigado por gentilmente nos aguardar. Valeu, Azão. Um abraço a você e todo mundo que acompanhou de primeira.